A 11 de outubro de 1810, um exército de 40 mil homens, acompanhados pelo marechal francês André Massena, chega à zona de Vila Franca de Xira e é travado pelas fortificações das linhas de Torres. A independência de Portugal manteve-se graças ao plano defensivo de Lisboa, executado ao longo de vários meses, em absoluto segredo. Surpreende-nos de facto que a própria espionagem francesa nunca tenha sabido dessas linhas. José Miguel Sardica, investigador no Centro de Estudos de Comunicação e Cultura da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. Donc, il est arrêté là et il a à peu près 40 000 hommes. Il a en face de lui 70 000 hommes des forces portugaises et des forces anglaises. Il est donc en état d'infériorité numérique et il demande des renforts. Jean Toulard é historiador, especialista no período do consulado francês e da vida de Napoleão Bonaparte. If the lines of Torres Vedras had been breached, then Lisbon would have fallen rapidly. There would have been an evacuation. The British had a large fleet there. There would have been an evacuation of the British force, and they would have taken all the Portuguese that wanted to go as well. It would have been like, in some respects, what had happened when St John Moore had retreated to Corunna and been evacuated from there. É na Universidade de Exeter, no sul da Inglaterra, que encontramos outro investigador do período napoleónico. Hello, this is Jeremy Black. I hope you're well. Talvez seja em torno de um sino que se possa compreender este episódio da história militar europeia. O sino da liberdade, exposto em Filadélfia, ainda hoje suscita interesse por parte de muitos e assinala o nascimento da nação americana. Com efeito, a 4 de julho de 1776 é ratificada no Congresso Continental a Declaração da Independência das 13 colónias inglesas na América. Cansados do controlo político e económico por parte da coroa inglesa, os representantes de mais de 2 milhões de colonos é o som das palavras de ordem de liberdade, igualdade e fraternidade que se proclamam os direitos do cidadão, documento inspirador do Estado moderno e que abala os regimes monárquicos europeus. Yes, liberty, fraternity and equality were really a concern to the European monarchies. They were worried about the revolution being for export, they were worried about what it meant in their countries, and they were frightened. A França, por ser a maior potência de antigo regime na Europa, tudo aquilo que acontecesse politicamente em França chegava à Europa inteira e, portanto, é a revolução mais ecuménica e mais internacional que naquela época, de finais do século XVIII, inícios do século XIX, ocorre em toda a Europa. Ce ne sont pas des guerres idéologiques, ce sont des guerres de conquête, mais qui vont s'habiller d'idéologie. Anos antes, Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, tinha revolucionado a forma de governo em Portugal, influenciado por Diderot e pelas suas ideias iluministas que despontavam em França desde meados de 700. Muitos portugueses, pertencentes às elites, identificando-se com aquele movimento cultural, ficaram conhecidos como os afrancesados e receberão inicialmente com agrado as notícias da Revolução Francesa e dos propósitos imperiais de Napoleão. Há um sonho imperial nele, e esse sonho imperial é recoberto de uma roupagem ideológica em que a França aparece como uma espécie de farol da civilização. A França iria liberalizar, democratizar, libertar os povos, libertá-los de todas aquelas peias senhoriais, feudais, que os antigos regimes que existiam na Europa ainda tinham. Okay. Uma das consequências imediatas da Revolução Francesa é a criação de um exército nacional de incorporação obrigatória para todos os cidadãos masculinos. À partir de 1797, mais avant, parce qu'il y avait des volontaires, est une armée nationale. Ce qui fait la force de l'armée française, du Directoire comme de Napoléon ensuite, c'est que c'est une armée de soldats
du pays qui ne sont pas des mercenaires, mais qui font un service national. A superioridade de um exército nacional vai fazer-se sentir durante as campanhas militares no leste da França. Les victoires des armées de la Révolution française et les premières victoires de Napoléon, ce sont des victoires patriotiques. C'est le patriotisme, la nation, puis ensuite l'amour de l'empereur qui les porte. Mas acho que o quadro internacional tem que ser pensado a partir de cerca de 1805-6, quando a França, em Austerlitz, vence a Áustria e, portanto, elimina aquilo que era um potencial inimigo a leste, e quando desenvolve a estratégia que vinha desde a paz de Amiens e desde a ruptura dessa paz em 1802, para vencer aquela que era a rival nos mares. A França dominava a terra, a Inglaterra os mares, e, portanto, no sentido de dominar a Europa, faltava-lhe esse adversário invencível. A esquadra inglesa do Mediterrâneo, sob o comando de Horácio Nelson, dera mostras de uma capacidade de combate ao afundar a numerosa esquadra franco-espanhola nas águas próximas de Cádiz, junto ao cabo Trafalgar. Sem barcos suficientes, a invasão da Grã-Bretanha por parte do exército francês fica comprometida. É então que Napoléon se decide por outra via. Donc, il va utiliser une arme qui avait déjà été utilisée au XVIIe siècle, qui est l'arme économique, le blocus continental. The nature of money in Europe in that period is that it is metallic. It is based on the value of metal. It is not like today something based on paper or the promises of bankers or the European Union or whatever. It is based on metal. And there was two prime sources of metal. There was silver and gold. They were the two precious sources of money. O ouro e a prata vinham da América do Sul, das colónias portuguesas e espanholas. Por isso, o controlo dos portos peninsulares pelos franceses alterava todo o comércio atlântico, com graves implicações para Portugal e, não menos, para o financiamento da economia inglesa. So Brazil was the great world source of gold, and the British, profiting from their trade with Portugal, gained gold which they then used to finance their trade in areas where they had a deficit. Trade to Russia, trade to India, trade to China. If you take Portugal and Brazil out of the equation, that there is a danger that the entire British financial and commercial system falls to pieces. Le Portugal n'a pas voulu, en 1807, malgré les semonces de Napoléon, fermer le port de Lisbonne aux navires anglais. Donc, c'est l'intervention française indispensable pour obliger le Portugal à fermer ses ports au commerce anglais. Desde a Guerra do Roussillon entre os dois países ibéricos unidos contra a França revolucionária e os riscos de uma invasão francesa a Portugal eram reais. Apesar dos esforços dos generais John Forbes e Gomes Ferreira de Andrade, o desfecho da guerra foi francamente prejudicial a Portugal e assentou na traição da Espanha quando negociou a paz com os franceses, sem disso ter dado conta ao seu aliado. Este dilema é um dilema que se arrasta até 1807 e que, quando é resolvido no sentido que se sabe, enfim, a corte retira-se e, portanto, perde-se a independência em troca da manutenção daquilo que era a Casa Real e daquilo que era a autonomia política e simbólica. Ao todo, foram mais de 70 navios que levaram a corte, arquivos, moedas e funcionários para longe do conflito. Não se sabe quantas pessoas deixaram Lisboa em novembro de 1807, enfim, os números variam entre os 6, 7 mil e os 12, 15 mil, mas se nós pensarmos o que significavam 12 mil quadros altos do Estado em Portugal em 1807, estaremos, passando para os dias de hoje, estaremos a pensar numa situação em que, de repente, o país acordava amanhã sem 50, 60, 70 mil cargos políticos, grandes empresários, escritores. Quer dizer, era decapitar o Estado. E nunca mais a legitimidade política antiga, que tinha séculos, voltou a ser idêntica.
The British saw the movement of the Portuguese king from Lisbon to Brazil as a way of keeping him outside of the control of France. A similar thing had happened with the King of Naples. The King of Naples had left Naples and gone to Palermo in Sicily in order to stay outside French control, and in Sicily he was protected by the Royal Navy. So in effect, Brazil for Portugal was the equivalent of Sicily for Naples. No outro reino peninsular, a situação era diferente. Os Bourbons disputavam o poder entre eles, gerando uma crise política sem precedentes, tornando-se uma presa fácil às mãos de Napoleão, que assim abria o caminho ao exército francês para ocupar Portugal. Alors, effectivement, la tentation est grande devant ce déclin de l'Espagne de mettre la main sur l'Espagne, d'autant que l'Espagne renacle, elle aussi, à fermer ses ports au commerce anglais. Donc, la tentation sera de substituer aux Bourbons qui règnent sur l'Espagne un Bonaparte. Com a ocupação do trono de Espanha por José Bonaparte, inicia-se a Guerra Peninsular, que irá opor no sudoeste europeu os exércitos das duas mais influentes nações europeias e terá como principais protagonistas Napoleão e Wellington, nascidos em 1769, em duas ilhas, o primeiro na Córsega e o segundo na Irlanda, mas cujas semelhanças param por aqui. Napoleão era um soldadinho corso, portanto, o típico self-made man que a ascensão social em França, aberta a partir de 1789, meteoricamente lança para a fama pública. Era um homem aventureiro, era um homem que forçava a sua sorte, era um homem impaciente, era um homem que comandava a guerra rapidamente, quer dizer, era um homem impulsivo. Il y a un philosophe, Hegel, qui, ayant vu Napoléon sur le champ de bataille d'Iéna, a dit « J'ai vu passer l'âme du monde à cheval ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un philosophe, Hegel. En fait, Napoléon avait un charisme comme chef d'État et comme général qui faisait une impression considérable. Il y a déjà chez Napoléon l'art de l'image. Napoleão é um dos primeiros grandes líderes políticos a cuidar da imagem. São muitos os documentos que nos mostram o imperador em plena atividade política, ora cavalgando à frente dos exércitos, ora visitando tropas, ora sendo tratado de um ferimento, ora testemunhando a sua coroação. Mas também o espaço público dos países ocupados é afrancesado. É o tempo dos folhetos, das gazetas, que procuram criar uma opinião pública favorável aos objetivos do imperador. Arthur Wellesley, o quarto filho do conde de Mornington, passou parte da infância entre o castelo de Dungan, pertencente à família, e a cidade de Dublin, na Irlanda. A morte prematura do pai altera as suas condições económicas e, após algumas hesitações quanto ao rumo que dará à sua vida, é pela mão do irmão mais velho, Richard Wellesley, que Arthur assenta praça na Irlanda, no 73º Regimento de Infantaria. Progride no oficialato à medida que aprende a arte da guerra. E Wellington, sobretudo, era um homem muito atento, não a fazer a guerra, mas a estudar as condições para fazer a guerra ou para evitar essa mesma guerra. On my many visits now to battlefield sites in Portugal and in Spain, one realizes what an extraordinarily good manager of men and an army he was, with a very small staff, very, very small staff. Nobody today running a big company could ever get by with such a small staff, and yet he had constantly under his command between 25 and 75,000 men. And he did that with a very small staff. His detailed instructions before battles were remarkably well thought through. So he was a supremely good manager, it seems to me, without some of the self-importance and vanity that quite often accompanies people who are so successful. A primeira invasão é preparada durante 5 semanas em Bayonne, junto aos Pirineus.
São 25 mil homens de infantaria e 3 mil de cavalaria, a quem se juntarão mais 11 mil tropas espanholas. Ainda sem o saber, a chuva gélida irá acompanhá-los ao longo dos 720 quilómetros que os separam da fronteira portuguesa, caminho percorrido em 32 dias. Junot entra em Portugal a 19 de novembro de 1807. Nas palavras de Paul Thibault, adjunto de Junot, foi uma louca caminhada de fome, esgotamento e dilúvio, satirizada nos folhetos com quadras muito cáusticas. For the French, it was very difficult to operate in Spain and Portugal because these were not wealthy agricultural areas. It wasn't like operating in northern Italy or in Germany where there was a large agricultural surplus. And what the French wanted was a quick victory, which is what they thought they had got in 1808. They wanted a quick victory, a knockout blow, what would later in World War II be called a blitzkrieg. That's what the French wanted. What they did not want is a lengthy conflict. They didn't want to be an occupation army. They didn't want to face a popular insurrection. Porque a França estava habituada a uma guerra em que impunha a rendição a um rei e o povo, os austríacos, os germânicos, os italianos, fosse quem fosse, acatava isso. Contudo, progressivamente, o exército de Napoleão vai sendo alterado com a chegada dos militares dos países ocupados. Ao tornar-se cosmopolita, o sentido patriótico vai se esvanecendo. Cette armée des 20 nations, cette armée cosmopolite, va se trouver confrontée dès l'Espagne, mais surtout en Russie, puis ensuite en Allemagne, avec un sentiment national qui soulève les paysans contre l'envahisseur. L'armée française est une armée d'envahisseurs. Wellesley recebe então em Inglaterra ordens para seguir por mar até à Península Ibérica. A 24 de julho, depois de passar pela Corunha, desembarca no Porto, onde obtém apoio de Dom António de Castro, bispo daquela cidade e presidente da Junta do Porto. Conhecedor agora do modo como estão dispostas as forças francesas, rumo a sul, e depois de se encontrar ao largo do Tejo com o almirante Charles Cotton, retrocede, acabando por desembarcar o corpo expedicionário inglês em Lavos, junto à foz do Mondego, porque Peniche estava ocupada por tropas de Junot. Avança por terra em direção a Lisboa, junto ao mar, como forma de poder garantir as linhas de abastecimento e de fuga em caso de necessidade. Enquanto isto, Bernardino Freire, recebendo ordens do bispo do Porto, avança em direção a Coimbra com o objetivo de marchar para Lisboa e libertá-la do invasor francês. Well, the French started having a very low opinion of Wellesley when he first arrived in the peninsula. They considered him an Indian. They called him a sepoy general. They thought his only experience was India and that therefore he was not a serious threat for the French. O Império, sobretudo, sempre olhou para as invasões como algo que seria fácil fazer, portanto, que não haveria resistência, que facilmente capturariam o próprio rei. E, portanto, sempre houve uma sobreavaliação daquilo que era a capacidade e a operacionalidade dos exércitos que o Império enviava para o sul. O primeiro confronto entre as forças aliadas e as invasoras dá-se na Roliça, uma zona do oeste próxima do Bom Barral, no dia 17 de agosto de 1808. Esquematicamente, os 14 mil homens das forças anglo-portuguesas avançam numa ampla frente vindos das Caldas da Rainha. As alas estão adiantadas, manifestando claramente a intenção de efetuar um duplo envolvimento da posição francesa, comandada pelo general Laborde. As brigadas do centro avançam frontalmente. Laborde, percebendo a manobra, manda retirar para uma segunda posição a cerca de 1 milha de distância. No lado anglo-luso, a reorganização das tropas demorou algum tempo, o que permitiu o esboço de um contra-ataque francês ainda que limitado. Mas a superioridade numérica dos aliados e a conquista de posições dominantes levou Laborde a bater em retirada sem que Wellesley demonstrasse intenção de o perseguir. 4 dias depois, a 21 de agosto, trava-se a Batalha do Vimeiro, que irá pôr um ponto final à primeira invasão francesa.
Dias antes, às tropas de Laborde juntam-se as de Loison e de Junot, que entretanto tinha saído de Lisboa. No total são 11 mil homens. Contudo, Wellesley recebeu os reforços de 2 brigadas, num total de 4 mil homens, desembarcadas a pouca distância da sua posição. A superioridade numérica inglesa mantinha-se. Acompanhando de perto a movimentação das tropas de Wellesley, Junot decide atacar o centro e a esquerda anglo-lusa, muito mais desguarnecidos, e tentar empurrá-los para o mar. Mas Wellesley apercebe-se da tática e manda avançar 5 brigadas para reforçar as suas defesas mais desguarnecidas. A manobra é feita com sucesso e repele os franceses, que se retiram com pesadas baixas e abandono de muito material de guerra. Mais uma vez não há perseguição. Os generais Dalrymple e Burrard ordenam a suspensão das operações de combate a contragosto de Wellesley. Com 2 derrotas sucessivas, o exército francês fica numa situação insustentável. A 30 de agosto, assina-se a Convenção de Sintra, um documento muito controverso. The Sintra Convention was a problem for the British. Any failure militarily, then followed by what was seen as a humiliation, was a problem. Now, in the case of the Sintra Convention, there is a success militarily and then followed by what appears to be a failure. So that, in a way, is worse. It's bad enough losing and then having to be humiliated. It's even worse to feel that you've thrown away victory. And it was embarrassing. Hugh Dalrymple envia para Londres uma carta onde dá a conhecer os termos da rendição dos franceses. A carta, publicada pela imprensa inglesa, aquece os ânimos da opinião pública que, apesar da guerra e da censura, não deixa de criticar não só os generais, mas também todo o governo pela forma como foram conduzidas as negociações com os franceses. It was actually quite common for the British government to be accused throughout the war of being incompetent, its generals being pretty useless, and that was part and parcel of the nature of political debate. Of course, totally different in France. Napoleon held a series of elections which he won with the kind of majorities that the present dictator of North Korea would regard as totally acceptable. A Convenção é assinada apenas entre franceses e ingleses, sem que a regência portuguesa tivesse tomado parte nas negociações, afinal, a parte mais interessada no conflito. O acordo permitia às tropas a continuidade do serviço militar quando chegassem à França, assegurava o transporte dos soldados franceses em barcos ingleses e neles podiam levar o seu armamento, cavalos e peças de artilharia. Os generais ingleses ignoraram nas negociações da Convenção o dilapidar do património português e as atrocidades cometidas pelos franceses sobre a população. Deixar os franceses sair com o generoso saque com que os franceses saem, porque para os ingleses o que interessava, eles chegam em agosto, portanto desembarcam em Lavos no dia 1, a Convenção é no fim desse mês e, portanto, a campanha militar estava feita, eles vêm como auxiliares ainda, e é uma tentativa de comprarem uma paz com a França à custa daquilo que eram os recursos que os franceses livremente saquearam e levaram consigo e nunca mais foram restituídos, como se sabe. Wellesley was very, very uncomfortable about it. He had, after all, commanded the troops at Roliça and Vimeiro, and then was superseded during the Battle of Vimeiro by 2 senior officers who did not wish to pursue the French towards Lisbon in the way that he had wanted to do, and they negotiated, the 2 senior officers negotiated the convention, but they insisted that Wellesley should sign it, and because they wanted his name associated with it, which he was very uncomfortable about, extremely uncomfortable about it, particularly as he hadn't negotiated it, and he had to answer for his actions at the Court of Inquiry. A comissão de inquérito absolveu os 3 generais, mas Dalrymple e Burrard terminaram as suas carreiras naquele momento. Wellesley há de regressar à Península sob o comando de John Moore. As suas 2 vitórias contra Junot puseram em causa a invencibilidade do exército francês. Jusqu'en 1808, Napoléon n'a connu que des succès. Bien entendu, il y a eu des revers locaux. Il a échoué devant Saint-Jean d'Acre au moment de l'expédition d'Égypte, mais personne ne s'en souvient. Bien entendu, le général Régnier avait été battu dans la région de Naples, en Calabre.
mais dans l'ensemble, l'armée française paraissait invincible. C'est la défaite de Baylen en mai 1808, qui a déterminé précisément la rumeur que Napoléon n'était plus invincible. Et puis, c'est à Sintra, la défaite de Junot au Portugal. C'est l'un en mai, l'autre en août, deux défaites consécutives qui, tout à coup, remettent en cause le prestige de Napoléon. Contudo, a situação em Portugal é bastante adversa apesar das tentativas da junta governativa do reino. A primeira invasão tinha deixado um grau de destruição assinalável por onde passou. Os portos portugueses estão encerrados e o comércio definha rapidamente. A defesa está de rastros, faltando quase tudo aos militares, e no Rio de Janeiro, o príncipe regente lança uma nova contribuição para garantir o esforço de guerra. Atribui a Dom Miguel Pereira Forjás a difícil e enorme tarefa de reconstituir o exército português. Como os efetivos dos regimentos de linha não estivessem completos, restabelecem-se os regimentos de milícias e mais tarde de ordenanças, os quais irão ter um importante papel no desenrolar da guerra. Toda a população é convocada para defender a pátria, munindo-se de qualquer arma contra o inimigo, sujeitando-se quem não o fizesse à pena de morte. Contudo, a indisciplina nas unidades portuguesas é de tal modo elevada que contagia as unidades inglesas presentes em Portugal. É William Carr Beresford quem irá organizar e disciplinar as forças portuguesas depois do pedido de apoio da regência à Inglaterra. A ameaça de uma nova invasão francesa não está longe e pode acontecer por um dos três eixos: o Minho, Beira Alta ou Alentejo. O verão de 1808 é horrível para os exércitos de Napoleão. As derrotas em Bailén, na Andaluzia, e depois na Roliça e Vimeiro põem em causa o bloqueio continental. Inconformado, Napoleão vem até à Península para resolver a situação militar e pôr fim às permanentes rebeliões populares. Traça um plano para a entrada e avanço das suas tropas no território espanhol que é meticulosamente cumprido. Coloca 3 corpos de exército envolvendo a fronteira portuguesa, na Andaluzia, na Extremadura espanhola e na Galiza. Soult, ao comando do 2º Corpo de Exército, tenta cruzar a fronteira junto a Caminha. Mas a forte resistência dos combatentes portugueses faz bastantes prisioneiros e obriga Soult a retroceder e a tentar a entrada em Portugal por Chaves, seguindo o Val do Tâmega. Os comandantes portugueses Bernardino Freire de Andrade e Francisco da Silveira bem tentam travar o avanço do exército francês, mas o esforço não resulta. Sucessivamente vão caindo nas mãos francesas Chaves, Ruivães, Carvalho d'Este e Braga. A conquista do Porto é mais do que certa. O auxílio inglês não chega a tempo de evitar as enormes atrocidades levadas a cabo pelos franceses por onde quer que passem. Para que o plano de Napoleão ficasse completo, era necessário fazer convergir os 3 corpos de exército sobre Lisboa, mas quer na Extremadura espanhola, quer na Andaluzia, não havia sinal de invasão. O receio dos ataques das ordenanças deixa o Marechal Vítor inativo, esperando pelo avanço do corpo de exército da Extremadura. Por seu lado, no Minho, as linhas de comunicações de Soult com a Galiza absorvem um elevado número de efetivos, sujeitos frequentemente aos ataques da população. E sem uma ação concertada dos 3 corpos do exército francês, a tomada de Lisboa será uma tarefa muito difícil. Enquanto isto, Wellesley regressa a Portugal, ilibado de todas as acusações, e prepara a resposta antes do início da movimentação de Soult para Lisboa. O ataque à cidade do Porto dá-se no dia 12 de maio de 1809. De Vila Nova de Gaia simula-se uma ofensiva com o apoio de artilharia, com alguns batalhões lançados em direção ao seminário. Quase em simultâneo, na zona de Avintes, o grosso das tropas cruza o Douro e ataca de flanco as forças francesas. Percebendo rapidamente que a cidade está perdida, Soult retira em direção à Galiza, evitando a todo custo o confronto com o exército anglo-luso que o persegue, sacrificando grande parte do material de artilharia para não atrasar a fuga. Ao fim de 4 meses, a segunda invasão acaba, deixando um rastro de destruição por onde passou.
mas fica também a impressão de uma grande descoordenação entre os marechais franceses incumbidos de invadir Portugal. Ce sont en général des généraux issus de la Révolution française. Marmont est noble, mais Masséna ne l'est pas, Soult ne l'est pas, Junot ne l'était pas. Ce sont des gens sortis du rang qui se sont formés dans les guerres de la Révolution. Ils se sont formés dans les guerres de la Révolution, ils ont donc une supériorité sur les officiers d'Ancien Régime, les officiers de Louis XVI, qui n'avaient souvent livré que de la guerre en dentelle ou des sièges de forteresses. Eux, ils savent combattre. Le grand drame, ce qui s'est passé, déjà au Portugal et aussi en Espagne, c'est la rivalité entre ces maréchaux. Esta descoordenação é aproveitada por Wellesley, que segue com Beresford em direção à fronteira, onde se juntará ao general espanhol Cuesta, enquanto Silveira fica a guarnecer tras os montes. O objetivo principal de Wellesley é libertar Madrid da ocupação francesa. Contudo, desiludido com o fraco auxílio espanhol e com a falta de víveres, Wellesley decide não passar de Talavera. A 27 e 28 de julho de 1809, dá-se o confronto entre os exércitos. Os franceses têm mais de 7.000 baixas e os ingleses perdem 5.000 homens. Wellesley sai triunfante, mas tem de abandonar Espanha, que está agora nas mãos de Napoleão. Em Inglaterra, Jorge III, grato pelos serviços prestados pelo general Wellesley, atribui-lhe o título de Lord Wellington. Daqui em diante, Wellington assumirá também o comando de todas as operações militares anglo-lusas na península. Em breve, o general inglês estará em confronto direto com o marechal Massena, nomeado por Napoleão para resolver de vez a difícil ocupação de Portugal. Masséna, baptisé l'enfant chéri de la victoire après Zurich, et qui est la victoire qu'il avait remportée sur les Russes au temps du Directoire, Masséna est l'un des maréchaux les plus prestigieux. Temendo uma terceira invasão, Wellington decide então preparar a defesa da capital portuguesa. Baseado nos estudos dos engenheiros militares portugueses, como o brigadeiro Neves Costa, Wellington dá indicações para desenvolver um conjunto de fortificações que liguem o Vale do Tejo à costa atlântica. São cerca de 152 estruturas defensivas estrategicamente colocadas em pontos de passagem ou de observação, construídas com o esforço de cerca de 150.000 camponeses, já muito sacrificados pelas duas anteriores invasões. Ressalta ainda o facto de tudo ser feito no maior segredo e sem que os espiões franceses suspeitem do que se passa a poucos quilómetros de Lisboa. Deus está connosco. Esta jornada tem sido difícil. O enforcamento era a pena que se aplicava em caso de espionagem, mas é muito provável que o receio de uma nova invasão francesa fosse o suficiente para se manter o sigilo entre os camponeses. Atenção, caçador. Armas, ombro. A primeira linha estendia-se de Alhandra à Foz do Cisandro por mais de 40 quilómetros. Os fortes reforçavam os obstáculos naturais do terreno e permitiam também a comunicação à distância através de um sistema de sinalização em uso na Marinha Inglesa. 380 cavaleiros. As mensagens transmitiam-se em poucos minutos de um extremo ao outro das linhas, reorganizando as forças defensivas e deslocando-as para onde fossem necessárias, usando um sistema de estradas construídas para esse efeito. A segunda linha situa-se a 13 km a sul da primeira e segue o mesmo tipo de construção. Com 600 peças de artilharia a guarnecer os fortes, estes albergam ainda 130.000 soldados do exército anglo-luso. Junto a São Julião da Barra, estende-se a terceira linha, que servirá para permitir o embarque das tropas aliadas em caso de necessidade de fuga. Entretanto, em terras de Espanha, Massena, à frente de um numeroso exército, ataca a cidade de Rodrigo e avança sobre Almeida, a mais importante praça forte das Beiras. Apesar da resistência do exército anglo-luso, Almeida é sitiada a 15 de agosto e durante 13 longos dias sofre um permanente bombardeamento, acabando por cair em mãos francesas a 28 de agosto. Massena segue então por Viseu e Coimbra, mas ao chegar à Serra do Bussaco depara-se com Wellington.
A Batalha do Bussaco, a 27 de setembro de 1810, inflige uma derrota a Massena que vê o seu exército diminuir em cerca de 4.500 homens. Mesmo assim, o marechal francês avança sobre Lisboa sem saber que o acesso à capital está vedado pelas linhas de torres que estão praticamente concluídas. A 11 de outubro, as ilusões do marechal Massena são desfeitas nas proximidades de Sobral de Montagraço. Et là, effectivement, il est arrêté parce que ça montre que l'espionnage militaire n'était pas très développé. Il ne savait pas, ce qui est quand même énorme, qu'il y avait ce système défensif. Et tout à coup, il le découvre avec une très grande stupéfaction. Surpreende-nos que não fosse conhecido, tanto mais que Junot, em 1808, quando vai dar guerra aos ingleses, passou pela zona onde mais tarde estão as linhas, e ele poderia e deveria ter pensado, porque elas não são construídas todas nessa altura, poderia e devia ter pensado que aqueles redutos iriam ser maximizados pelos ingleses, como de facto foram, construíram mais, escavaram fossos, portanto, criaram uma rede muito mais densa, é verdade que sim, e a surpresa que a última invasão francesa tem quando esbarra contra as linhas é de facto uma surpresa de quem subestimava a capacidade, lá está, logística e operacional do Wellington, que achou que o investimento devia ser feito ali, muito mais do que dar guerra em campo mais aberto à França. Il est arrêté là et bon, il a à peu près 40 000 hommes. Il a en face de lui 70 000 hommes des forces portugaises et des forces anglaises. Il est donc en état d'infériorité numérique et il demande des renforts. Em tempo de guerra não se limpam armas, mas enquanto os reforços franceses não chegam, as tropas anglo-lusas vão ganhando um precioso tempo para travar a invasão francesa e o assalto à capital. As populações temem o pior e procuram a proteção atrás das linhas, sujeitando-se a viver em condições muito precárias. Durante 4 semanas, Massena mantém o acampamento e aguarda a chegada de tropas frescas e de mantimentos, mas sem grande resultado. C'est-à-dire que Ney fait tout, le maréchal Ney, qui évolue aussi, qui a son commandement de corps d'armée, fait tout pour que Massena échoue devant les lignes de Torres Vedras. Et Soult lui-même n'aidera pas Massena, au point que les relations s'enveniment, que Massena destitue, car c'est le commandant en chef de l'armée du Portugal, il destitue Ney, qui est sous ses ordres, et qui ne veut pas se plier à ses ordres, et finalement, Massena lui-même, desservi par Soult, est destitué et remplacé par Marmont. I think that building the lines of Torres Vedras was one of the most important things that Wellington did during the nearly 6 years that he was in the peninsula. And of course it saved the British army and the Portuguese army that winter of 1810 after the Battle of Busaco, and of course led to the withdrawal of the French army because they couldn't penetrate the lines of Torres Vedras. They encamped in front of the lines of Torres Vedras. They ran out of supplies and they had terrible disease and they had to withdraw, and it was strategically very, very important. A terceira invasão é um desaire para o projeto imperial de Napoleão. O invencível exército francês capitula por 3 vezes por diversos motivos, devido ao levantamento em massa da população, pela ação das milícias e ordenanças, pela rivalidade entre os generais franceses e ainda pela intervenção inglesa, comandada por Wellesley, que se revela um excelente cabo de guerra, também atento às diferenças culturais entre portuguesas e inglesas. I've been very interested to read some of this because you only have to compare it with the Allied armies currently in Iraq and Afghanistan. Well, no longer in Iraq, but recently in Iraq and still in Afghanistan. And I would have to say that I think Wellesley, later Wellington, took a great deal more trouble than current commanders have always taken in terms of the sensibilities of the local people and the local religion. He went out of his way to make sure that full respect was shown to the Catholic Church in Portugal and in Spain and to the local people.
A coroa portuguesa recompensou bem o trabalho de Wellington e ofereceu-lhe uma extraordinária baixela de prata de 1000 peças e que ainda hoje pode ser vista em Apsley House, para além de lhe ter atribuído o título de Marquês do Douro. So I think there was a very good respect from Wellington towards the Portuguese troops. And I think for the rest of his life he had a very warm feeling about Portugal. And as you know, he took as his second title, and the eldest son of the Duke of Wellington to this day is called Douro. I mean, that is why I am called Douro. And that was, I think, not only recognition, symbolic recognition of his affection for Portugal, that he took that as his second title, but the troops in the peninsula, the Portuguese troops, always called him Douro. So when he appeared, they would all shout Douro because they considered him to be called Douro, not Wellington. And I think, again, that indicates that there was considerable warmth and good feeling between Wellington and the Portuguese troops with whom he served. General Soult, na segunda invasão no Porto, em 1809, costumava dizer que não vinha como invasor e, sobretudo, que era fundamental que a França soubesse falar la langage des foules, ou seja, a linguagem do povo em geral. Portanto, saber chegar às pessoas para que o domínio francês se enraizasse. Desde a primeira invasão que o discurso francês era analisado pelos resistentes. Em Coimbra, a declaração do Duque de Abrantes, como assim se intitulava Junot, foi alvo de uma crítica fortíssima por parte dos nacionalistas. Todo o texto foi minuciosamente criticado com base na violência levada a cabo pelo invasor na tentativa de levar à rebelião a população portuguesa. E os resultados não se fizeram esperar um pouco por todo o território português. Em Olhão, a 16 de junho de 1808, dia de Corpo de Deus, o coronel José Lopes de Sousa, ex-governador de Vila Real de Santo António, rasga o edital de Junot que vexava os pescadores olhanenses, bradando aos presentes que já não havia portugueses como antigamente, ao que lhe responderam que o eram e que estavam dispostos a mostrá-lo. A revolta teve eco no estrangeiro, em vários países europeus, a braços com as invasões napoleónicas e demonstrava que era possível a rebelião contra o mais poderoso exército europeu. No Brasil, o príncipe regente fica ao corrente da revolta e concede um fural ao lugar de Olhão, tornando a vila num gesto de profundo reconhecimento às gentes que naquele dia se revoltaram contra os franceses. Quase em simultâneo, a Espanha também acordava para o logro em que caíra. Começaram a publicar-se folhetos que doutrinavam o espírito nacionalista e de resistência ao invasor francês. Os argumentos eram muito simples, mas revelavam uma enorme eficácia. Os nacionalistas espanhóis organizaram várias revoltas, muitas delas brutalmente controladas pelos franceses, como a revolta do 2 de maio de 1808. Contudo, a repressão francesa não era suficiente para diminuir o ímpeto nacionalista que instituiu a luta de guerrilha, uma forma de combate para a qual as tropas napoleónicas não estavam preparadas. Sa faiblesse, pourquoi? Parce que Napoléon est encore un homme du XVIIIe siècle qui a l'habitude des armées qui s'affrontent entre souverains. Il y a l'armée du roi de Prusse et puis il y a l'armée de l'empereur des Français. Et on combat ainsi selon des règles qui ont été parfaitement définies. Na medida em que envolveu civis armados, na medida em que chamou lobbies políticos, opinião pública, gente que até aí nunca tinha tido qualquer opinião política, nem nunca tinha tido vida ativa nenhuma, que pega numa pedra, que pega numa lança, que pega numa espada, que pega... Portanto, são povos inteiros que se levantam, muitas vezes mobilizados pelas potências políticas do antigo regime. A Igreja vai ter um papel fundamental na mobilização das populações contra o invasor francês. Nas suas palavras, era crucial combater os hereges que atentavam contra a religião, contra a pátria.
mas é no apoio externo que vai residir a principal força de oposição militar ao exército napoleónico. J'ai souvent comparé la guerre d'Espagne, comme la guerre du Portugal, avec les guerres modernes, les guerres populaires aujourd'hui. La France, au Vietnam, n'a pas pu vaincre parce que la résistance du Viet Minh était alimentée par la Chine. Les Américains n'ont pas pu vaincre davantage en Indochine parce qu'il y avait toujours la Chine qui alimentait les rebelles. Les Russes n'ont pas pu vaincre en Afghanistan parce que les talibans étaient alimentés par le Pakistan et les Américains. Et la France elle-même n'a réussi à triompher provisoirement en Algérie que parce qu'elle avait établi des barrages entre la Tunisie et le Maroc. Mais vous le voyez, une rébellion alimentée est très difficile à battre. Et c'est là où Napoléon n'a pas trouvé la parade. A ocupação do trono espanhol por José Bonaparte poderia ter resultado no controle de toda a Península Ibérica e no encerramento dos portos portugueses. Prior to that, Spain was really part of the French system, and as a result of that they could lean on the Portuguese, maybe not get the Portuguese to do everything they wanted, but at least threaten or intimidate the Portuguese. But once the French invaded, then in fact what happened is they stirred up a great resistance to them, which then cost them a lot of troops. And this was a problem because this was not the major area of French military intervention. O teatro de operações napoleónico mais importante está a leste, na Áustria, na Prússia e na Rússia. Cada soldado deslocado para o sudoeste europeu é considerado um desperdício para o esforço de guerra francês. Mas, como a situação militar tende a degradar-se, Napoleão cria um Estado-Maior autónomo para resolver a guerra peninsular. So what happens is the French create a secondary field of operations, which they shouldn't have created, which is a mistake, and then they lose. Embora os ingleses não tivessem serviço militar obrigatório e o seu exército fosse relativamente pequeno, o que é certo é que a Inglaterra tinha uma enorme capacidade de deslocar as suas tropas por via marítima graças à sua armada. Mas, quando tentaram fazer frente a Napoleão na Flandres, foram severamente rechaçados. Por isso, a opção de combater Napoleão longe do território francês era a que melhor servia às possibilidades militares inglesas. So what the British had to do was to try and fight the French in a secondary theatre where the French would not send most of their troops. And they had to try and wear down the French there. It was what was later called, they didn't use the word at the time, it was what was later called the indirect approach. And indeed, if you look at the world wars of the 20th century, the British, as it were, have a tension in the 20th century between the idea of focusing on fighting the Germans on the Western Front or in France and the idea that maybe they should focus on the indirect attack, particularly the Mediterranean, which is what they do in 1942 and 1943. As derrotas francesas na Península tiveram também importância nos outros países. What you could say is the very fact that the French were not able to subdue their opponents in the peninsula encouraged other powers to feel that Napoleon was not invincible. And that is an important point. And it also encourages British public opinion because there's a parliamentary opposition in Britain, the Whigs, and the Whigs want to end the war. And as it were, the Tory government is able to go on, supporting the war in part because it's able to say, well, we are actually not doing too badly. Whereas if the British had had a terrible defeat in Portugal, then it would have been harder to sell the war to domestic public opinion. Le 19e siècle, c'est l'apparition des guerres nationales. Or, les guerres nationales sont beaucoup plus meurtrières que les guerres de souverain à souverain avec des armées de mercenaires. É importante salientar que as invasões foram, até à atualidade, o maior esforço militar alguma vez feito cá em Portugal. Não há números certos, quer para os exércitos, quer para as baixas, mas, enfim, há um consenso relativamente sólido para apontar que mobilização em termos de linhas de exército
e civis, nós podemos estar a falar de qualquer coisa como 250 mil homens. Demograficamente, isto equivaleria a qualquer coisa como 8%, 9% talvez. Em termos de baixas militares e civis, 6%, 7%. Ora, isto são números que nunca foram atingidos nem com o CEP entre 1916 e 1918, nem em toda a chamada Guerra da África em 1961-74. Entre 1807 e 1810, estiveram em confronto dois modelos de regime inconciliáveis entre si. A Península Ibérica foi o ensaio para a batalha final em Waterloo, que irá opor o gênio militar do Imperador Napoleão à estratégia meticulosa de Lord Wellington. Em apenas 4 anos, Portugal assiste a uma sangria demográfica e à destruição do seu aparelho produtivo. Arruinado e sem viabilidade económica e com escassas elites políticas, o país levará quase 60 anos para recuperar os efeitos devastadores da guerra. O liberalismo chegará em breve pela força das armas, mas ficou amargamente assinalado devido ao modo de atuar dos exércitos franceses.